Shalom, meus irmãos, glória a Deus. Estamos aqui na casa do obreiro Igor, em São Paulo, zona sul de São Paulo, Taboão da Serra, glória a Deus. Nós vamos ministrar uma palavra aqui, que o Espírito Santo colocou em nosso coração, nos ensinou, nos deu uma chave aqui muito poderosa. Mas antes disso, quero que você feche seus olhos, vamos orar. Peça ao Espírito Santo para te iluminar dentro do seu espírito, que você receba mais do que nós vamos ministrar aqui. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia que estamos cultuando ao Senhor. Já tivemos um período aqui, Senhor, te adorando através dos louvores, dando louvores, honras, glórias ao Senhor, pois só Tu és digno. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, digno de receber honra, glórias e louvores para sempre. Santo és, te pedimos em nome de Jesus, resplandece a luz do Teu rosto sobre nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toda e qualquer seta do inimigo, oposição de espíritos valentes, contrários, Senhor, a revelação, a iluminação da Tua palavra sobre nós, em nome de Jesus, seja paralisado, anulado e expulso. Somente, Senhor, seja sobre nós a Tua graça. E quem está ouvindo, Senhor, através da internet, no YouTube, em nome de Jesus, traz da mesma unção que sentimos aqui nesse momento agora. Em nome de Jesus, para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Irmão, nós vamos falar sobre os livros que estão nos céus, e nestes livros cada um de nós tem um livro escrito que o Senhor escreveu. Nós vamos estar falando sobre isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou aí no celular, no aplicativo, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 10. E a partir desse texto a gente vai falar sobre isso. Amém? Daniel capítulo 7, versículo 10 diz assim: um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Amém? Esse texto aqui, o contexto dele fala sobre uma visão que Daniel teve, e nessa visão ele viu uma guerra no mundo espiritual, onde no versículo 2 ele fala de 4 ventos que agitavam o grande mar, o mar grande. Mar na Bíblia fala simbolicamente de multidões. Esses 4 animais são 4 espíritos, 4 generais, né? E ele discorre aqui falando, era um diferente do outro. Um parecia um leão, que tinha asas como águia, enfim. E esse contexto aqui vai falar sobre as nações, sobre Babilônia, sobre a Pérsia, a Grécia e o sistema que muitos acreditam, o sistema romano, que foi o império que veio depois da Grécia. Os teólogos concordam quase que unanimemente sobre isso, devido aos estudos. E é muito interessante, porque são 4 impérios que existiram, e cada um desses impérios tinha uma característica,
uma personalidade. E uma personalidade caída, de trevas. Por isso chama-se império. Por isso está escrito que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Reino é diferente de império. Império é uma coisa que é imperativo, é assim, ponto final. Reino não, reino é diferente. Por isso que é o reino de Deus. O inimigo não tem um reino, ele tem um império. Enfim. E aqui, nessa visão, Deus está mostrando a Daniel um juízo. Esse juízo viria sobre esses impérios. Aliás, todo o império das trevas, o juízo foi dado na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Mas o que é interessante aqui é que esse juízo do Senhor veio quando o ancião de dias, no versículo 9, fala: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Não fala um trono só. Uns tronos, no plural. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da sua cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares, milhões e milhões estavam diante dele, o serviam. E assentou-se o tribunal e os livros se abriram. E aí vai discorrer todo um juízo, palavras de blasfêmia, enfim. Agora vamos entender algumas coisas aqui. Deus escreveu um livro a respeito de cada um de nós. Cada um de nós tem um livro lá no céu. Isso está escrito em Salmo 139, 16. Vejam vocês, Salmo 139, 16. Vai dizer assim. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, isto é, sem forma, no ventre da mãe, né? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha escrito no céu ao teu respeito. Todos os dias. Deus já escreveu aonde nós devemos andar, o que devemos fazer e ser. Nem havíamos sido criados e Deus já escreveu o nosso destino, a nossa missão. Agora, olha que interessante. Jesus também fala desse livro. Hebreus capítulo 10, versículos de 5 a 7. Olha isso, que interessante. Hebreus capítulo 10, versículo 5 a 7. Está escrito assim. Está escrito: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então, Jesus é a palavra, está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a palavra não tinha um corpo, e o Pai, então, cria um corpo no ventre de Maria, e a palavra, que é Jesus, vai
para um corpo. Por isso ele está dizendo aqui. Antes um corpo me formaste, então te deleitaste, e não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Aí olha só, aqui é uma palavra que quem escreveu o livro de Hebreus está se referindo aos Salmos. Essa palavra está lá em Salmos, né? Aí fala assim, ó, então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora, Jesus é o nosso modelo, amém? Jesus é o nosso modelo. Mas, como está escrito, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Jesus andou plenamente na vontade do Pai, de tudo que já estava escrito para ser aqui na terra. Ele como o Cordeiro de Deus, que andou fazendo bem, curando e ensinando o povo a curar, os seus discípulos. Tudo que Jesus realizou, tudo que ele fez, estava escrito na eternidade. Por isso o salmista, inspirado por Deus, e o autor de Hebreus, escreve isso, dizendo, oferta e sacrifício, que era a morte dos cordeiros. Não. Fez parte da lei do Antigo Testamento. Corpo me formaste. E no rolo do livro está escrito de mim. Então, Jesus cita um livro a seu respeito como homem. Em Efésios 2:10, abra aí Efésios 2:10 e veja que interessante isso aqui. Efésios 2:10. Está escrito assim. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Escute isso aqui. A palavra feitura, no grego, poeime, do verbo poieu, que é a palavra que eles usam para poema. Somos feitura. Está escrito aqui, ó. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, há umas boas obras que Deus já escreveu ao nosso respeito e nós precisamos andar nessas boas obras. Agora, olha que interessante, eu fui ver no nosso dicionário o que é um poema. E aí eu descobri aqui, poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Qual é o propósito do poema? Poema tem a finalidade de expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Então Deus nos criou para sermos um poema aqui na terra. Para expressar o quê? Para expressar sentimento, emoção e pensamento. Nosso não. Do reino de Deus. Por isso está escrito que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por isso está escrito no livro de Colossenses, agora que sois de Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, não das coisas daqui da terra. Então, irmãos, nós somos criados por Deus para sermos um poema nessa terra, para expressar o nosso Deus, a essência que é Jesus, o Evangelho, a palavra, o poder, a autoridade, como um poema. Fiquei maravilhado quando eu estudei sobre isso, né? Abra agora em 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Antes do livro de Hebreus, ou do livro de Tessalonicenses. 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 9. Diz assim:
Vamos ler o 8, que diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Agora, olha o versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O que é isso aqui, irmãos? Nós fomos chamados, quando nós entregamos a vida a Jesus, convencidos pelo Espírito Santo, e nos tornamos nova criatura e recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Isso nós fizemos em um determinado dia aqui na terra, mas lá na eternidade Deus já havia escrito sobre o nosso chamado. Então nós temos um propósito, nós temos um chamado. E Paulo está escrevendo para Timóteo e está dizendo, olha, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, quer dizer, aquilo que ele escreveu. E graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Meu Deus do céu. Antes dos tempos eternos. Quem criou o tempo foi Deus. Lá na eternidade, Deus já havia escrito sobre nós. Então ninguém está aqui nessa terra por obra do acaso. Se juntou um homem e uma mulher e nasceu, foi consequência. Não. Todo espírito humano, ele é divino. Deus criou, Deus soprou, Deus colocou o espírito humano no ventre da mulher, que tomou a forma de carne, e nós nascemos assim. Agora, olha que coisa tremenda isso aqui. A Bíblia diz que nós, a igreja, seremos... Não, perdão. João 13:3 diz assim: Jesus cumpriu o que estava escrito nos livros sobre ele e voltou ao céu. Então, abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 13, e veja que Jesus cumpriu o que estava escrito, que havia sido escrito nos livros ao seu respeito, como homem. Capítulo 13, versículo 3. Diz assim: sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, aí levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha com que estava cingido. Mas aqui o versículo 3 tem uma chave. Sabendo este, Jesus sabia que o Pai tudo confiou nas suas mãos. Irmãos, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso modelo. Nós somos criados para sermos como Jesus, somos discípulos de Jesus. E Jesus sabia que o Pai havia confiado tudo na mão dele. Que ele veio de Deus e ele ia voltar para Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Que nós temos que buscar saber e viver o que Deus escreveu no seu livro ao nosso respeito. Há uma escrita sobre mim, sobre você, sobre cada ser humano. É lógico que o homem tem livre-arbítrio. Ele pode escolher viver a seu bel prazer. Mas se ele entender esse princípio, eu quero viver o que está escrito ao meu respeito. Deus escreveu ao meu respeito. Eu quero viver o que Deus escreveu ao meu respeito. E é aqui que nós queremos chegar. Como saber?
o que Deus escreveu a meu respeito. Eu quero viver na plenitude do meu chamado, sem comparação. Não me comparar com quem está acima de mim ou quem está abaixo de mim. Se o ministério, o chamado de um é maior que o meu, mais conhecido, ou se alguém tem mais dinheiro ou mais beleza, ou o que quer que seja, sem comparar. Eu viver o que está escrito sobre mim nos livros eternos, registros de Deus. Porque nós seremos julgados no tribunal de Cristo, de acordo com o que nós andamos nessa terra. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Como identificar o que está escrito nos livros? Romanos 8, 29 e 30. Vamos ler. Romanos 8, 29 e 30. Aqui que está a chave. Deus escreveu, Deus tem um propósito para nós, para andarmos nessas boas obras. Isso ele escreveu antes da fundação do mundo, nos chamou, está escrito em Efésios, para andarmos em boas obras, conforme a sua plena vontade. Então vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, e vamos ver algo extraordinário aqui. Romanos 8, vamos ler do 28 em diante, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo. Nós temos que ser conforme a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, ele é o primeiro, entre muitos irmãos. Olha o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Oh, glória a Deus. Irmãos, preste bem atenção nisso agora. Porque aqui tem uma chave aqui, né? Está no Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, conhecimento. Essa é a primeira chave. Também os predestinou. Então, primeira coisa, conhecimento. A palavra conhecimento no original grego é intimidade. Por isso que Jesus ele fala, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em seu nome expulsei demônio, fiz tantos milagres. E Jesus vos dirá abertamente. Capítulo 7, 21 de Mateus. Ele fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Isso é muito profundo. Peraí, você não vê um macumbeiro, você não vê um espírita, você não vê um religioso aí de religião, do budismo, do islã. Em nome de Jesus, demônios saem. Em nome de Jesus, ser curado. E as curas acontecendo e demônios sendo expulsos. Isso é a igreja que recebeu autoridade no nome de Jesus para pisar serpentes e escorpiões e pôr as mãos sobre os enfermos, eles serem curados. São dons do Espírito. E esses dons ele distribui como quer. Amém? Mas Jesus vai dizer para muitos: apartai-vos de mim. O segredo está aqui, ó. Porque eu não vos conheço. A palavra eu não vos conheço, ela está dizendo assim, ó. Eu não tenho intimidade com você. Nós temos que, como servos do Senhor, filhos de Deus, irmãos, como Paulo escreveu e disse, Paulo escreveu, que eu possa conhecê-lo e conformar-me com ele. Ora, Paulo não conhecia Jesus?
Paulo conheceu Jesus, que apareceu para ele, falou com ele, depois foi para o deserto, ficou 3 anos aprendendo de Jesus. Depois Deus usou extraordinariamente, foi um missionário, um apóstolo poderoso. E ele fala, em uma das suas cartas, acho que é Filipenses, que eu possa conhecê-lo, que eu possa ser mais íntimo. Então, irmãos, o segredo está aqui, ó. Intimidade, conhecer o Senhor. Segunda coisa, predestinado, predestinou. Então, a predestinação aqui é Deus tem escrito ao seu respeito. Então, está predestinado. Você quer viver isso aqui que está escrito a seu respeito? Viver a plenitude do chamado, do que eu tenho para a sua vida? Não é aquela predestinação que já determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não é isso. Eu não sei de onde tiraram essa predestinação. Eu tenho um propósito. Você quer viver? Porque tem muita gente que andou fora do propósito, já morreu, outros estão andando fora do propósito. E a Bíblia diz que no tribunal de Jesus, essas pessoas serão salvas. Vão passar pelo fogo e as suas obras serão queimadas. Se o que eles fizeram, está lá no capítulo 3, segundo aos Coríntios, foram feitos em madeira, corpo, em feno, alma, em palha, espírito, vai se queimar. O que é feito no corpo, se sacrifica, faz, vamos lá, é feito no corpo. É feito no vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. É feito na alma, na emoção, vamos lá, oh meu Deus, na alma. É feito no espírito, é mais forte, no espírito humano, né? Vai passar pelo fogo e vai se queimar. Agora, o que é feito em ouro, prata e pedras preciosas, ouro fala da glória de Deus. Prata fala da obra de Jesus. Pedras preciosas falam do mover do Espírito. O que significa isso? A comunhão com o Pai, você ouve a voz do Pai e faz algo que o Pai determinou. Você faz uma obra em Deus Pai. Isso vai gerar um galardão de ouro. Você faz a obra por aquela intimidade profunda com Jesus. Você ouviu a voz de Jesus. E você fez ali conforme a ordem de Jesus. Isso gera um galardão de prata. Você andou no Espírito, o Espírito Santo te tomou, você andou totalmente no Espírito, está fazendo a obra no Espírito Santo. É Ele que está falando com você. Isso vai gerar um galardão de pedras preciosas. Então todos nós, salvos em Jesus, vamos passar pelo tribunal de Cristo. Então essa predestinação aqui, nos predestinou, eu tenho um propósito específico. Para você andar nas obras que eu já escrevi a teu respeito. Agora nós podemos andar na nossa vontade. Ir na nossa vontade. Fazer do nosso jeito. Vamos pregar o evangelho do nosso jeito. Vamos fazer. Não é ruim isso. Não é uma coisa amaldiçoada. Mas é obra feita no corpo, ou feita na alma, ou feita no espírito humano. E o que Deus tem para nós é feito nele, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso é que é maravilhoso. Agora, olha que interessante. Aquele que conheceu, quer dizer, ele quer ter intimidade conosco, nos predestinou, ele tem escrito ao nosso respeito, nos chamou, o chamado, descobriu o nosso chamado, que Deus já sabe o chamado que tem para cada um de nós. Mas nós descobrimos o nosso chamado para não ficarmos, para que é que Deus me chamou? Como para o que é que Deus me chamou? Você tem que saber para o que é que Deus te chamou. E isso começa na intimidade. E aí não tem outro jeito. Oração. A oração é uma via dupla. Você fala com Deus e Deus vai falar com você. Aleluia. A oração não é só ficar orando e pedindo e orando e soltando palavras. Ah, meu Deus, meu pai, aquela coisa superficial.
Não, oração é você sabe o que você está orando. Você está pedindo por alguém, você está com o coração ali diante do Senhor pedindo por alguém. Você sabe. Não é você ficar orando, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, Todo-Poderoso. Aquela coisa superficial. Não, oração é se derramar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, depois de grandes milagres, né? Multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, e Jesus se retirava, ia para o deserto e ali passava a noite orando a Deus. Imagina, irmãos, o próprio Jesus sem pecado passava a noite orando a Deus. Depois ele descia dos montes. Você abre os evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que Jesus descia dos montes e já ia fazendo a obra. E paralítico ia levantando, e cego vendo, e mudo falando, e surdo ouvindo, e demônios sendo expulsos, denunciados, pessoas sendo curadas, Jesus ensinando as multidões. Porque estava cumprindo o que dele estava escrito nos rolos. E aqui é que está. Porque Jesus sabia do seu chamado. Para isto eu vim, Jesus falou. Quantas vezes ele falou isso, né? Então, irmãos, agora olha que interessante. E a quarta coisa, justificar. Irmãos, é aqui que está. Você tem que pegar isso. O código maior está aqui. Então Deus escreveu a nosso respeito. Amém? Na eternidade. Nós nascemos. Fomos predestinados para andar naquilo que Deus escreveu. Nós fomos chamados por Deus para cumprir o que Ele escreveu. E em quarto, ser justificado. E esse justificar, me presta aqui. Esse justificar aqui vem em quarto. Se nós não entender isso aqui, a justificação, ou se entendermos de maneira superficial, ou por chavões, eu vou falar sobre isso. Se nós não entender essa justificação, a gente não vai andar de acordo com o que está escrito para nós andar e viver. Vamos lá. Fui ver aqui a palavra justificação. A justificação significa de Deus, justificados pela fé, como diz a palavra. A justificação significa o ato jurídico da parte de Deus em que Ele declara como justos homens injustos. Por causa dos méritos de seu Filho. Significa que por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus reputa reto aquele que é culpado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3. Amém? Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então o que é a justificação? É Deus olhando para Jesus na cruz do Calvário, não suportando, porque Jesus, ao receber nossos pecados, iniquidades e transgressões, a Bíblia diz que ele ora, meu Deus, por que me desamparaste? Foi a primeira vez, nos 33 anos de Jesus, que ele ficou sem a intimidade do Pai. Que sobre ele estava o castigo que era nosso. Amém? Então a justificação é o ponto do processo lógico da salvação, em que Deus declara que uma pessoa está num estado de redenção. A justificação pela fé é uma doutrina fundamental. O que significa justificação na Bíblia? Justificação é um termo que se refere ao julgamento judicial. A palavra justificação tem origem no latim, justificare, que significa fazer justo. No Antigo Testamento, o termo hebraico é tzadak, que significa declarar justo. É utilizado para expressar o sentido de justificar. No Novo Testamento, o termo grego utilizado para expressar o ato de justificar é dikaio, que significa, olha isso aqui, ó,
vindicar, inocentar, declarar e tratar como justo. O verbo justificar ocorre pelo menos 39 vezes no Novo Testamento, 29 delas nas cartas de Paulo. O mesmo apóstolo é quem também emprega o substantivo grego dikaioses, traduzido como justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. Assim, o significado de justificação na Bíblia é o oposto exato de condenação. O ato de justificar é um ato de justiça por meio de uma sentença judicial. O ato de justificar implica na imputação da justiça de uma pessoa a outra. Isso significa declarar que alguém é injusto. Isso significa declarar alguém que é injusto, justo, pelos méritos de outra pessoa. Nesse caso, Cristo. Agora, irmãos, aqui que está a chave. Amém? Amém. Por quê? Porque ser justificado é a chave para remover as bases legais do diabo. Então o diabo só opera por legalidade. Quando o homem pecou, ele deu a chave do domínio da terra na mão do inimigo. Amém? Deu a chave para ele. Ele entrou na terra com o seu império. E o propósito dele é de roubar, matar e destruir. E ele encontra os corações dos homens, já o homem nascendo com o corpo caído, por causa do pecado, como foi criado, sem pecado, vestido do próprio Deus, quando peca ele se vê nu. Então, à medida que foi gerando os seus filhos após o pecado, Caim, Abel, Sete, e veio, né, todas as gerações, o homem sem a vestimenta do céu, que Deus o criou perfeito, conforme a sua imagem e sua semelhança, o inimigo encontra então no coração do homem pouso, na mente do homem encontra legalidade, o homem, a Bíblia diz que já desde na meninice, já nasce com uma certa maldade, né? A Bíblia diz que Deus nem aos anjos imputa pureza 100%. Até nos anjos Deus encontra impureza, diz a palavra em Jó. Então escuta isso aqui. O inimigo trabalha com base em legalidade. Amém? E a palavra de Deus diz que nós somos visitados, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Tá certo? Escuta isso, a base está aqui. O que é ser justificado? Porque quando eu disse que se tornou um chavão, em Jesus você está justificado. Eu entreguei a vida a Jesus, mas não é automático a justificação, porque está escrito que nós devemos cumprir o resto das aflições de Cristo. Porque Jesus, quando morreu, o cara na cruz ficava ali de 4 a 7 dias, dependendo da situação. E Jesus, num período de meio-dia, ao ser crucificado, logo morreu. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então, não é automático. E nós somos o resultado do nosso pai e da nossa mãe, que é o resultado dos pais e da mãe de cada um deles. E se nós formos até a terceira e quarta geração, vai dar lá no nosso bisavô e nossa bisavó. Então, nosso bisavô e nossa bisavó, que não andaram na presença de Deus e durante ciclos, tempos, estações, cometeram pecados de idolatria, de feitiçaria, derramamento de sangue, abortos. E você entende os pecados graves, costumeiros, de tempos em tempos, em festividades. E nasceu nossos avós,
que também veio na mesma tradição, na mesma religiosidade, e as características que foram distorcidas durante os anos, coração endurecido, incredulidade, mentira, engano, que se lasque o outro, estou me dando bem, estou nem aí com o prejuízo dele. Falta de empatia, se colocar no lugar do outro, estou nem aí. Insensibilidade. O que importa é eu aqui, egocentrismo. E todas essas personalidades distorcidas, isso chama-se iniquidade, que vai criando como um nó, como uma nódoa, uma mancha na personalidade. E aí veio para os nossos pais, que já recebeu de cada um também dos seus pais, e nós somos o resultado, nós somos a mistura da personalidade do nosso pai e da nossa mãe, que veio de uma mistura da personalidade dos pais e das mães deles, e dos avós e dos bisavós deles, é a terceira e quarta geração. O que é a iniquidade? É o que é desviado ou distorcido. Escute isso aqui. A iniquidade é a semente diabólica onde a perversidade se origina. Tortuosidade transmitida ao homem no nascimento, que contamina o seu coração com pensamentos e intenções que se opõem à justiça, à verdade, ao amor e tudo que é de Deus. A iniquidade opera como um cordão umbilical espiritual, que transmite o DNA espiritual de uma geração para a seguinte geração. Agora, eu te dou um código aqui. Dentro de você, aquilo que você sabe, de uma negligência, de uma má intenção, o que você sabe, o que o Espírito te ilumina, que você sabe que você erra, que você peca, que você comete um pecado, tem uma dificuldade de andar no reino, de andar na presença, de orar, de buscar Deus, de ler a Bíblia. É essa iniquidade que o inimigo faz a leitura e ele sabe que de tempos em tempos você comete, de tempos em tempos como um ciclo isso se repete. Isso o inimigo usa como uma base legal para que você não seja justificado diante de Deus. Você é perdoado dos seus pecados. Você é filho de Deus. Glória a Deus por isso. Porém, espiritualmente o inimigo tem uma base legal e diante de Deus, o que ele faz? Ele acusa. Ao acusar, ele não vai te acusar diante de um Deus que conhece tudo. Deus vai rir dele. Você está me acusando? Está acusando meu filho do quê? Se eu conheço ele. Você é mentiroso, mas quando ele vai diante do trono, ele não vai com uma mentira. Ele vai como um promotor, com uma base legal. Olha, teu filho tem esse pecado costumeiro, que já tinha o pai dele e a mãe dele e os pais dos pais, até a terceira, ele vai até a geração que ele quiser, que ele faz a leitura. Tá comigo? Amém. E o que acontece? Essa base legal que ele tem é o que impede você e eu de sermos justificados. Por quê? Porque nós, agora aqui que está a chave, irmãos, nós temos que chegar diante de Deus, nós temos que ir diante do Eterno, reconhecendo isso que está dentro de nós, que nós herdamos dos nossos pais, ou que por conhecimento, por sonho, por informação, como quando eu descobri que a minha bisavó saía de Juazeiro do Norte até saía de Barra de Macharanguape até Juazeiro do Norte a pé para fazer promessa, pagar voto, pacto, com uma imagem de um homem que estava vivo na época, né? Para ir lá, numa cidade dedicada à tal da Senhora das Dores, que é a padroeira lá de Juazeiro. Então ela ia com as suas idolatrias, que a Bíblia condena, e só Deus sabe o quanto que foi amarrado a minha família,
por causa dessa idolatria. Até que Deus me trouxe a informação e confirmou para nós irmos, e nós fomos. E Deus sabe o quanto eu sofri financeiramente. E até a Micaela, que sempre bastava um friozinho de nada, no verão, no inverno, na primavera, no outono, ficava mal, e das 10, 15 vezes que ficou mal, umas 3 tivemos que ir para o hospital, porque não conseguíamos vencer na oração. As outras vencemos na oração, mas umas 3 ou 4 vezes fomos para o hospital. E depois que fomos em Juazeiro, e lá nos arrependemos profundamente, pedi perdão profundamente ao Senhor, pela idolatria que ela na ignorância cometeu. Inspirada por quem você acha que estava ali? Espíritos demoníacos. Pedi perdão, fiz oração de guerra, quebramos aquela maldição. A vida financeira na minha vida e da Márcia, minha esposa, mudou conforme Deus falou. Começamos a colher frutos. Frutos mesmos. Deus sabe o quanto. A Micaela não teve mais essas crises. Nunca mais teve. Então, por quê? Eu não sou de Jesus? Eu não entreguei a vida para Jesus? Jesus não morreu por mim? Jesus não levou sobre si as iniquidades, transgressões, o pecado, a maldição? Por que então que tinha essas bases legais? Está comigo? Diz amém. Amém. O que acontece? Você tem que ir pela informação. Está entendendo? Por conhecimento, por revelação que Deus mostra em sonho. Como começou na minha vida. Tudo começou no profundo quando eu tive o sonho em 2001, com a minha foto debaixo da imagem da Aparecida do Norte. E a voz do Espírito Santo, do anjo, que dizia: tua foto está debaixo da imagem da Aparecida do Norte. Nunca que eu descobri isso. Entrei no jejum de 21 dias e descobri isso, que o Espírito Santo me levou a jejuar, porque eu caía todo ano em pecado. E eu não queria cair. O que tinha dentro de mim? Tinha uma iniquidade que me levava, era uma força dentro de mim que me levava a pecar. Surgiam oportunidades assim que eu falei: meu Deus do céu. E eu pecava, eu não queria, porque eu sempre desejei ser uma bênção. Eu sempre desejei viver o chamado de Deus na minha vida. Ser santo homem de Deus, porque a Bíblia diz, homens de Deus, mas a Bíblia diz que aquela viúva disse: eis que eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. É diferente da expressão, ali é homem de Deus. A Bíblia diz que a viúva disse de Eliseu: esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela observava ele e disse: é um santo homem de Deus. No olhar, no andar, no falar, nas atitudes. Está comigo? Amém? Então, a base legal que o inimigo tinha, quando eu descobri esse sonho, continuei nos 21 dias, terminei, 3 dias depois me arrependendo profundamente, porque foi minha mãe, na ignorância, que levou dentro de um centro espírita e fez uma promessa ainda para a imagem, mas quando eu tinha 17 anos, ela, dentro do centro espírita, era de menor ainda, levou uma foto minha e a feiticeira colocou a foto debaixo da imagem da Aparecida do Norte. Era um pacto, uma aliança com uma imagem de escultura que a Bíblia condena. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. Amém? Então nós cremos na Bíblia. A Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que é pecado? O erro. É errado, ponto. Então, é aqui na justificação, para você ser justificado, para você ser justificado, você tem que ter a informação, tem que saber. E aquilo que você vê dentro de você, isso aqui não está certo. Eu quero orar 2 horas, não consigo orar 20 minutos. Tem alguma coisa aqui dentro me impedindo de orar. Eu me lembro uma vez, lá em casa, num culto estava a Márcia e algumas irmãs, e eu não me esqueço até hoje, quando a pastora Hilda, que eu falei: irmãos, tua avó, tua mãe, passava lá 3, 4, 5 horas rezando o terço, repetindo o Pai Nosso, repetindo a Ave Maria. E aí você nasce, e você observa sua avó fazendo isso, sua mãe fazendo isso.
na idolatria. Aí você sabe que Deus tem um propósito contigo, você quer viver o propósito, você não consegue passar 1 hora de oração, ela na hora, Carlos, isso é pra mim. Ela parou, a Márcia lembra disso, ela parou na hora. E aí eu falei, pode falar. Falou, minha mãe passava a tarde toda, das 3, 4 horas até as 6 horas. Só ali, ó, no terço. E Jesus falou o quê? Para não fazermos vãs repetições. Por quê? Porque a oração não é ficar repetindo um mantra. Oração é comunhão, vou falar com o Pai. Eu ficava lá repetindo. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Ave Maria. Ficava repetindo. Isso trouxe uma iniquidade, que ela herdou essa iniquidade, ela tinha dificuldade de orar. Vocês tinham que ver como foi a presença de Deus confirmando e Deus mostrando para ela onde estava a chave. Aonde estava a trava. Quantos podem dizer amém? Amém. Derramamento de sangue por homicídio, aborto, por violência, idolatria, feitiçaria. Está comigo? Amém. Isso traz uma base legal para o inimigo operar. Então pode ver que é um processo. Deus quer intimidade com você. Na intimidade, você vai descobrir que tem um livro escrito ao seu respeito. Deus tem uma obra para você caminhar nela. Aí você vai, dentro disso, descobrir o teu chamado, para o que é que Deus te chamou nessa terra. E dentro desse chamado, você é justificado. Essa justificação, quando você vai diante do Eterno, para remover os registros das trevas, daquilo que os teus antepassados e você cometeu, qual é o próximo passo? Está aqui, ó, o próximo passo. Justificados e glorificados. Irmãos, esse glorificado aqui não é na glória não, na eternidade, quando nós tivermos um corpo. Não é isso não, irmãos. Porque está escrito no livro de Romanos, mesmo livro aqui, está escrito que a ardente expectativa da criação, a natureza, as ruas, os bairros, florestas, as avenidas, as cidades, a natureza criada, a ardente expectativa da natureza aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Então, quando nós entendemos esse princípio e vamos para o perdão, vamos diante do tribunal do céu, diante do Eterno, e nós, no arrependimento, com consciência, removemos essa base legal, então vem um nível de glória para nós. Vem um nível de glória. Glorificados, isto é, posicionados com uma autoridade que é acima da unção. Unção quebra julgo. Unção é maravilhosa, é extraordinária. Mas a autoridade, a unção está aqui. A autoridade está aqui. Porque uma autoridade, eu me lembro de um testemunho que eu vi, o caminhoneiro vinha aos 140 quilômetros. E a cidade era uma cidade, um vilarejo pequeno, e a avenida cruzava essa cidade. Pouco mais de 300 metros. Umas casinhas, um comérciozinho, uma coisinha. E lá vinha o caminhoneiro, mas vinha chutado na ribanceira. E tinha um policial, já de idade, policial colocado ali. Isso foi lá nos Estados Unidos. E a de idade ele viu o caminhão vinha, mas ia passar uns 160. Aí ele saiu devagarinho, com a fardinha dele, que ele era um policial aposentado ali. Ele entrou no meio da avenida e o caminhão vindo a 150. Foi parando. Parou quase que em cima dele. Aí sai um gordão caminhoneiro, gordãozão, saiu. Aí quando viu o cap dele, que ele era policial, o gordão já baixou a bola. Aí ele, aqui você tem que passar 30 quilômetros. Agora você pode ir. O caminhoneiro, o que é isso? O que o caminhoneiro viu nele? A autoridade.
Ai dele se atropelasse aquele homem, se ele passasse uma velocidade maior. A autoridade estava ali. E Deus quer nos levar a esse nível de glória. A autoridade. Amém? Amém. Então, nós vamos ficar em pé agora e vamos orar. Após a oração, vamos encerrar. E essa oração, vou fazer essa oração pedindo que o Espírito Santo te lembre. Que o Espírito Santo traga informação para você. Que o Espírito Santo, em sonho, te revele aquilo que você tem que ir diante do Eterno, no Tribunal Supremo do céu, para revogar as bases legais de iniquidade que o inimigo tem contra você. Porque a justificação, o que é? Qual foi a mensagem de João Batista? E apareceu João Batista pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A entrada para o reino de Deus é o arrependimento. E Jesus veio e ratificou essa mensagem. Então o arrependimento é que nos leva a graduar a unção, a autoridade e a glória. Sermos glorificados com Jesus aqui na terra. Começar daqui da terra. Amém? O arrependimento. Então, você só vai arrepender quando você sabe. Mas você pega o Brian. Não tem nem tem 2 anos já o Brian? Vai fazer agora. Vai fazer 2 anos. Ô Brian, se arrepende aí que você tá meio chatinho hoje. Fica aí. Ele vai entender nada. Mas se você pegar a Micaela, que tem 7 anos, minha filha, a filha que você fez é errado, e você mostrar para ela, pelo Espírito Santo, ela vai se arrepender. Esse arrependimento só é produzido pelo Espírito Santo, quando você tem consciência. Então você precisa saber. Isso é a chave. Você tem que saber qual é a base legal que o inimigo tem. Porque essa base legal é o que leva ele a processar você diante do Eterno. A entrar com uma petição para que você não viva o que está escrito a seu respeito. Eu vou continuar essa mensagem no próximo culto. Que nós vamos falar sobre quando o diabo quis paralisar as promessas na vida de Pedro. E nós vamos falar sobre tribunais, sobre os tronos, porque a mãe de Tiago e João chega para Jesus: Senhor, quando você entrar na sua glória, reserva uma cadeira à direita e outra à esquerda. Pode ver, eu faço isso aí. Aí vocês vão pagar o preço que eu vou pagar para se assentar no trono? E eles falam: sim, Senhor, nós vamos. Aí Jesus fala assim: vocês vão pagar o preço. Vocês vão realmente beber o cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete dar a vocês. Por quê? Está reservado. Não era para Tiago e João, mas estava reservado. Para quem que era? Não sei. E nós começamos com o livro de Daniel. Veio toda aquela guerra falando de 4 impérios, 4 tronos que se manifestariam, 4 formas. E aí no versículo 10 que nós vemos, Daniel 7:10, e assentou-se o tribunal, ancião de dias, Jesus, se assentou no tribunal, e tronos e livros foram abertos. Irmãos, o que está escuta isso. Há sentenças e decretos e juízos ao teu favor que Deus escreveu, que você precisa entrar lá e saber. O que está escrito, Senhor? Como você vai saber? Qual o segredo para saber o que está escrito? Está aqui, eu vou ler para você. Você vai começar a entender o que está escrito dentro daquilo que arde no seu coração. Daquilo que Deus te chamou. Que arde no seu coração? Missões. Que arde no seu coração? Obra social, que arde no seu coração? Ministrar sobre a fé, ter uma fé extraordinária. Uma unção de curar pessoas paralíticas. Fluir, ensinar, o que arde no seu coração? Cuidar, instruir, o que arde?
Você tem que estar na oração, naquilo que arde no seu coração, é o início, é o princípio, para você saber o que está escrito a seu favor. Porque dentro daquilo que arde no seu coração, é um sinal que você tem do seu chamado. E à medida que... Porque, irmãos, está escrito, né? Quando no livro de Hebreus, dá a Bíblia aqui, quando fala sobre... Está escrito a meu respeito, que nós lemos em Hebreus, né? Vamos ver a referência. Porque está escrito de mim no teu rolo. Aí vai falar Salmos 40. Olha isso aqui, ó. Salmos 40, né? Que fala assim, ó. Então disse, eis que veio, no rolo do livro está escrito de mim. Falando de Jesus. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, nesse texto que fala em Hebreus, no texto que fala em Hebreus, que nós lemos, capítulo 10, versículo de 5 a 7, que está escrito no teu rolo de mim, criaste um corpo para mim na terra, que está escrito. Jesus viveu tudo que estava escrito. Ainda trouxe a redenção para nós. E esse texto é tirado do Salmo. E o Salmo diz, porque está escrito de mim no teu rolo, para fazer a tua vontade, ó Deus. E a tua lei está dentro do meu coração. Aonde o Espírito vai habitar? No nosso coração, no nosso espírito. Então, está dentro de nós, não está fora, irmão. É lógico, Deus pode te dar uma visão. Os irmãos que estão assistindo no YouTube, Deus pode te dar uma visão. Você vê lá uma folha do que está escrito. Meu Deus, que lindo, que extraordinário. Mas o Espírito Santo está dentro de nós, residindo em nós. E é o Espírito Santo que perscruta todas as coisas. A Bíblia diz, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, se ele penetra as profundezas do Pai, ele sabe o que está escrito. E ele em nós. Aí você lembra do Salmo, que diz, a minha língua é como a pena de um destro escritor. Escreveste nas tábuas do meu coração. Então, com a tua língua, com a tua boca, você começa a orar e pedir a Deus, orar em línguas. E Deus, então, começa a escrever nas tábuas do seu coração. Eu demorei anos para descobrir isso. Mas hoje eu sei que meu chamado, especificamente, para a guerra espiritual. Para ensinar o povo a guerrear. E não existe, vamos fazer um decreto, tem que ir para o caminho da oração. A oração é o falar com Deus. Ali é onde está o início, o princípio. Então, dentro do seu coração, do que arde no seu coração, do que você quer fazer em Deus, ali você começa a descobrir o que está escrito. E vivendo no Espírito, você vai andar nas boas obras que o Senhor preparou para você andar. Só que a chave é remover as bases legais do inimigo, que até a terceira e quarta geração ele registrou contra nós, e como um promotor de justiça, ele entra lá e nos acusa, e Deus quer nos justificar. Como? Nos levar ao arrependimento. O arrependimento por nossos pecados, iniquidades e transgressões, e o que os nossos pais cometeram. Amém? Eu fecho seus olhos. Pai, em nome de Jesus, teu Espírito se move aqui na terra, seu Espírito se move sobre a nossa vida. E a minha oração, Senhor, é que cada um aqui, meu Pai, e cada um que estará ouvindo pelas redes sociais, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, Senhor, traz a informação, traz, Senhor, as bases legais que os nossos pais cometeram, assim como o Senhor já hoje mais uma vez confirmou que eu preciso ir no Vale da Paraíba, e lá naquele lugar de idolatria, para remover, Senhor, a maldição, o pacto que a minha mãe fez, quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Em nome de Jesus, que o teu povo também, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, por informação dos seus irmãos, pais ou mães que estão vivos, por revelação em sonho, descubram, Senhor,
as bases legais que o inimigo tem e a iniquidade que, Senhor, nós herdamos, que ainda, Senhor, ainda quer se manifestar em nós. Em nome de Jesus, que pelo Teu Espírito sejamos levados ao arrependimento profundo diante do Senhor, para que essa justificação, Pai, aleluia, essa justificação que é pelo arrependimento, seja sobre o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nossa vida, e venhamos a andar em tudo que o Senhor escreveu a nosso respeito, glorificados, cheios da glória do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Você que vai ouvir pelas redes sociais, receba, e a próxima mensagem gravaremos para nós avançar nesse assunto. Vamos avançar no assunto de entrar nos tribunais do céu para revogar o que o inimigo tem como base legal, pelo arrependimento, e a próxima mensagem pelos decretos, daquilo que Deus já escreveu como decreto, para nós revogar a maldição e também para termos o que Deus quer que tenhamos, para ter uma vida, como disse Jesus, vida e vida com abundância. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.